Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez e depois iremos para a meditação na palavra do Senhor, Mateus capítulo 18. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós, pedimos perdão por todos os nossos pecados, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nos deu nesse momento, Senhor, de podermos te adorar, e pedimos agora, ó Pai, pela meditação em tua santa palavra, que possa trazer edificação para as nossas vidas, Pai. Possamos aprender do Senhor e pedimos também ao Senhor obediência, Pai, para que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome por meio do testemunho. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, estamos fazendo estudo expositivo no livro de Mateus, estudando capítulo por capítulo. Domingo passado nós iniciamos o capítulo 18 do livro de Mateus, mas não concluímos todo o capítulo. Estudamos até o versículo 17, salvo engano. Então vamos hoje dar continuidade a partir do versículo 18, né? Mateus 18 e 18, ficou fácil de decorar, né? Só recapitulando um pouco sobre o capítulo 18 de Mateus, nós estudamos sobre a disciplina eclesiástica, né, já ali nos últimos versículos que nós estudamos, do 15 ao 17. Vimos o objetivo da disciplina eclesiástica, né, que é a restauração, a recuperação daquele irmão que cometeu algum tipo de pecado, que foi necessário levar até a igreja para fazer esse julgamento, vamos dizer assim, porque não foi atendido os 2 primeiros passos, né? E aí foi para o terceiro passo, de levar a igreja e não se arrependendo diante da igreja, considerar como gentil e publicano. E não vou falar os detalhes, né? Que é só para tentar relembrar aí o que nós já vimos, né? Trazer esse gatilho de memória. E vimos também sobre quem é o maior no reino dos céus, que é uma criança, né? Assim como uma criança, quem se humilhar como uma criança será o maior no reino dos céus. Então, a humilhação é que te faz grande. Se você quer ser grande no reino de Deus, diante de Deus, você tem que se humilhar. E a humilhação tem que ter muito cuidado para não confundir com a comiseração. A autocomiseração é um orgulho disfarçado, certo? E tem gente que age assim, na autocomiseração, achando que isso é humildade, e não é, certo? É o orgulho disfarçado. Eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim, né? Eu sou imprestável, e aquele negócio todo, é a autocomiseração. Isso não é humildade, certo? Então, se humilhar aos pés de Deus é ser o maior no reino dos céus. E do versículo 15 ao 17, nós vimos sobre a disciplina eclesiástica, que isso deve ser feito quando acontece algum tipo de problema na igreja, esses pecados precisam ser tratados para dar um testemunho para a própria sociedade que a igreja não apoia esse tipo de comportamento, certo? Não havendo arrependimento, chega a tal ponto de considerar esse irmão como gentil e publicano. E considerar ele como gentil e publicano não quer dizer que a igreja tem o poder de tirar a salvação dessa pessoa. Se essa pessoa é um crente verdadeiro, ele não vai perder a sua salvação, né? Ele vai ser disciplinado para restauração. E a partir do versículo 18, vem trazer uns ensinamentos aí bem interessantes para nos ensinar até como tratar essa questão da disciplina, certo? Versículo 18 ele diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isso não quer dizer, irmãos, que o julgamento que a igreja faz aqui na terra, eu estou falando de julgamento, mas entenda, não é que a igreja é juiz, certo? É com base na palavra de Deus, a igreja toma alguma decisão, como com relação ao que foi lido no versículo 15 ao 17 da disciplina, certo? Então, a igreja ela não tem o poder
de definir ou decidir o que ela quer. Não é isso que o texto está querendo dizer, certo? O que tiveres ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que desligado na terra terá sido desligado nos céus. Não quer dizer que a igreja tem essa autonomia, essa autoridade de dizer a Deus o que fazer. Entende? Porque quando você lê a primeiro instante, é como se Deus estivesse esperando a igreja dizer o que fazer. Aí Deus, então tá bom, já que vocês decidiram assim, eu assino embaixo, eu concordo com o que vocês estão dizendo. E não é isso. Certo? Não é Deus que está esperando o julgamento que a igreja vai fazer para, vamos dizer assim, concordar ou não. Aqui a ideia é a obediência da igreja aos princípios de Deus. O que é que a igreja vai ligar na terra que terá sido ligado nos céus? Aquilo que Deus disse que era para ser ligado. Entenderam? Deus disse, faça assim. E a igreja, sim, Senhor, vamos fazer. Então a igreja ligou algo que já estava ligado nos céus, porque Deus já criou esse princípio para fazer dessa forma. Entenderam? O que a igreja desligar na terra tem que ser o que já está desligado nos céus também. Deus já determinou como é que isso tem que ser desligado, e aí a igreja simplesmente obedece. Ficou mais claro, não? Deu para entender? É como o exemplo aqui da disciplina eclesiástica. A igreja chega a tal ponto de considerar um irmão como gentil e publicano. Mas como que ele vai chegar a tal ponto de fazer esse desligamento? Quando, nesse contexto, cumprir todos os passos. Certo? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Primeiro passo. Se, porém, não te ouvir, vai para o segundo passo. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se não atender, vai para o terceiro passo, quer dizer a igreja. E se recusar ouvir a igreja, o quarto passo é considerar como gentil e publicano. Tem um passo a passo a ser seguido. Então a igreja chega a tal ponto de desligar aquele irmão que está em pecado, desligou da igreja, mas já está desligado nos céus, porque Deus disse que era para fazer assim. Então a igreja simplesmente tem que cumprir a palavra de Deus para que esse versículo 18 se torne realidade na vida da igreja, certo? Irmão, então todo tipo de pecado cometido tem que passar por esses 4 passos, sim ou não? Não. Agora eu não entendi nada, né? Mas você não disse que tinha que passar pelos 4 passos? Sim, neste caso. Neste caso. Por que neste caso? Observe, se teu irmão pecar contra ti, vamos dizer assim que foi um pecado, entre aspas, oculto à sociedade. A sociedade não está sabendo. Como que você tem certeza, pastor, que a sociedade não está sabendo? Pelo restante do versículo. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Abafa o caso, morreu o assunto, está resolvido. Não precisa dizer para ninguém. Então foi um pecado cometido entre um e outro, entre 2 irmãos ali. Um irmão pecou contra outro. Esse que foi ofendido, vai lá e confronta o irmão, né? Vai arguí-lo. Entenderam? Diferente desse outro caso, 1 Coríntios 5. Paulo escreve à igreja em Corinto dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Era um adultério cometido entre o enteado e a madrasta. Certo? Adultério entre o enteado e a madrasta. Isso era já sabido na sociedade. A sociedade estava sabendo o que estava acontecendo. Por quê? Paulo, escrevendo essa carta, ele vai deixar isso claro, que ele diz: olha, contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Também tem que ser desligado. A igreja devia desligar, mas o que já está desligado lá nos céus. A igreja estava errada por não ter desligado essa pessoa que estava vivendo nessa imoralidade. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo não estava lá em Corinto, mas estava sabendo do caso. Então era um pecado público. Entenderam a diferença? Lá em Mateus era um pecado
entre aspas, oculto, porque era entre duas pessoas. A sociedade não estava sabendo. Mas aqui já era um pecado público, a sociedade sabia disso. Paulo estava ausente em pessoa, mas sabia do que estava acontecendo. Então era para ter sido tratado logo. Aqui você vai observar que Paulo não ensina ou não menciona Mateus. Olha, faça os 4 passos lá de Mateus. Ele não diz isso. Olha o que é que ele diz. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo já tinha sentenciado. Paulo não passou. Ei, vai alguém lá, arguir esse irmão? Se ele não se arrepender, chama 1 ou 2 testemunhas. Ele disse isso? Ele já sentenciou. Tira do vosso meio. Entrega a carne a Satanás. Entenderam a diferença? Então tem duas formas de você tratar o pecado entre crentes. Um é lá em Mateus, quando é entre um irmão e outro, só eles dois estão sabendo. Tenta resolver logo ali, pronto, acabou. Se ficar resolvido. E o outro tipo de pecado é o pecado público, que a sociedade já está sabendo, não tem mais o que tratar. Não tem mais o que levar à igreja. Vamos levar aqui à igreja. Não tem necessidade. A sociedade toda já está sabendo. Agora é só agir. Entenderam? Então, tem coisas na Bíblia, irmãos, que a Bíblia já deixa bem claro pelos princípios. Não tem mais o que você, às vezes, nem orar pedindo a Deus. Tem coisas que você não precisa orar para pedir a Deus. Já está lá escrito. Tem um livro, eu não estou bem lembrado do nome do autor, não sei se é Gary Giller, que o título do livro é uma pergunta: és tu, Senhor? E nesse livro ele trata a ideia de você entender a voz de Deus, entender as respostas de Deus. E lá ele diz que nem tudo você precisa orar para saber, porque aquilo que já está bem claro na Bíblia, eu não preciso mais orar, eu preciso obedecer. Só isso. Eu gosto sempre de citar o exemplo, né, de um jovem crente se interessar por um jovem descrente para namorar. Aí ele diz: mas é uma pessoa tão boa, né? Assim, ninguém não vê defeito, né? É uma pessoa boa, de família, é trabalhador e tal. Aí eu vou orar a Deus para saber se é a vontade dele. Não tenho que orar não. É obedecer. A Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas, do crente com o incrédulo, de Cristo e o maligno. Não pode haver essa comunhão do crente com o descrente para casar. Não pode. Está bem claro. Então não tem o que orar, é obedecer. Então vai fazer o quê? Não namore. Mas já começou o namoro, termine. Tem solução para tudo na vida. Certo? É muito fácil você solucionar os problemas. A gente às vezes é que não quer resolver, mas é muito fácil, né? Os alunos às vezes, quando a gente vai na sala de aula, né, falar alguma coisa, às vezes eles ficam gerando problemas, né? E eu fico dando as soluções. Faça isso, né? Às vezes tem coisas que é como se parece crianças mesmo, né? Que não sabem nem resolver coisas pequenas, mas tudo bem. Aí eu digo para eles: olha, você só não faz o que você não quer fazer. O que você não quer, não tem jeito. Mas se você quer, você vai procurar uma solução e vai encontrar. Peça sabedoria a Deus, que Deus vai lhe dar a sabedoria como resolver esse problema. Então, irmãos, é essa a ideia de ligar e desligar. Espero que tenha ficado claro, né? É obedecer. De forma bem resumida, é obediência. A igreja tem que obedecer aquilo que Deus quer que seja ligado e aquilo que Deus quer que seja desligado, certo? Verso 19, Mateus 18 e 19: em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui também traz a mesma ideia, certo? Mesma ideia. Não é que se 2 pessoas querem algo, oram a Deus e Deus é obrigado a conceder, não. Certo? Aqui está até voltando para os versículos anteriores, falando sobre a disciplina. E quando não tem que chamar 1 ou 2 pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas,
toda palavra se estabeleça, não é assim? Então ele diz, olha, se 2 dentre vós concordarem, então eu vou conceder. O Pai que está nos céus vai conceder. Certo? Qual é o contexto? A disciplina, não é? Está sendo tratada a disciplina? Então esse é o contexto. Então está falando que se 2 pessoas ali, aquelas 2 testemunhas, concordarem que realmente aquele irmão cometeu aquele delito, aquela ofensa, então eles vão obedecer a Deus e vão seguir os passos da disciplina. E Deus vai conceder. Vai atender a essa oração, a esse pedido que eles estão fazendo, certo? E aí nós geralmente aplicamos, né? Essa é a interpretação literal, porque está inserido nesse contexto. Mas às vezes a gente aplica isso. Se 2 concordarem, Deus vai conceder? Vai, se for da vontade dele. Se você estiver realmente obedecendo a Deus, né, em concordância com essa outra pessoa e em obediência, aí Deus vai conceder. Certo? Não fique pensando que tudo que você quer, Deus vai te dar. Não se iluda com isso, certo? Deus é um Pai amoroso, Ele sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Versículo 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como que geralmente nós usamos esse versículo? Tipo uma reunião, né, de oração, uma reunião entre os crentes, tem 2 ou 3 reunidos, Deus está aqui no nosso meio, glória a Deus, aleluia, amém, né? Mas preste atenção que o contexto é a disciplina ainda. Certo? Não tem nada de errado a gente aplicar, né? Mas é bom que você entenda a interpretação literal do versículo. Esse versículo, se for interpretado de forma literal, está falando que quando estiverem 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas reunidas no nome de Deus, querendo fazer a vontade de Deus para decidir a resolução desse problema de pecado na igreja, ali estou no meio deles. Deus está dizendo que está ali, junto com aqueles irmãos que querem purificar a igreja. Entenderam? Esse é o contexto. Mas a gente pode aplicar, irmão, vamos nos reunir. Rapaz, mas nós chegamos lá, tinha pouca gente, né? Geralmente a gente fala assim, rapaz, convidou e tal, e foi pouca gente, só tinha uns 2 ou 3. Aí levanta aquele irmão entusiasmado, mas onde estiverem 2 ou 3, Deus está lá. Amém, certo? Você pode aplicar sem nenhum problema, certo? Mas entenda a interpretação literal dentro do contexto sobre esse versículo, tá bom? Versículo 21 diz, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Qual o contexto? Pecado, lá, disciplina ainda, entenderam? Olha a maravilha que Deus prepara com relação ao pecado, certo? Não que Deus apoie o pecado. A maravilha que eu digo é porque ele explica como tratar o pecado e agora ele vem trazendo um elo de como solucionar então. Foi o pecado lá, como foi que nós tratamos, como a igreja tem que tratar, aí Deus ensinou, né? Faz os 4 passos lá e se for um pecado público, vai lá para 1 Coríntios capítulo 5, trata daquela outra forma. Mas aí agora, o irmão foi lá considerado como gentil e publicano, a carne foi entregue a Satanás, né? Foi expulso da igreja, não pode nem vir à igreja para poder se purificar, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, para que a sociedade entenda que a igreja não aceita esse tipo de coisa, não porque a igreja é melhor do que os outros, mas porque Deus manda fazer isso, é Deus quem liga ou quem desliga, entenderam? Aí agora ele diz, mas e se houver um arrependimento? Se esse irmão pecou contra mim, né? No versículo 15 lá, se teu irmão pecar contra ti, aí se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, se ele se arrepender, perdoe. Entenderam? É isso que a Bíblia está dizendo? Vai arguilha entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ou seja, se ele se arrepender, ganhaste teu irmão, perdoe. Aí Pedro entendeu, né? E disse, então quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? E aí Jesus diz, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí os matemáticos pegam a calculadora, ou faz na cabeça e diz, 70 vezes 7 dá 490. Então eu vou contar. O irmão vai me ofendendo e eu vou anotando, tá? Quando chegar em 490, olha, a última vez, viu? 491, perdoa mais não, né? Não é isso.
Deus está dizendo. Deus está dizendo que é quantas vezes for necessário. Quando Jesus diz até 70 vezes 7, são múltiplas vezes. Quantas vezes for necessário, você tem de perdoar a ofensa do seu irmão. É mais profundo, né? Não é simplesmente matemática aqui, né? É só uma forma de o Senhor Jesus dizer, não se canse de perdoar, porque Deus, Ele é rico em perdoar. E os seus filhos têm que aprender a perdoar também. Você não é filho de Deus? Filho de peixe, peixinho é, né? Tem esse ditado? Se você é filho de Deus, não é que você é Deus, mas você é um imitador de Cristo. Então você tem que perdoar também, aprender o perdão. E agora, o Senhor Jesus, ele vem trazer aqui, né, parábolas, né, histórias para nos ensinar, e ainda dentro desse mesmo contexto do pecado, do perdão, certo? Dentro do mesmo contexto. Aí ele vem contar aqui essa história bem interessante, né? Uma parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, o reino dos céus é assim, como um rei que veio prestar conta ali com os servos dele. E quando ele foi fazer isso, né, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quem tem ideia quanto vale 10.000 talentos? Alguém? Nem eu. Eu tive que pesquisar, né? Para saber. E olha como é interessante. Olha o tamanho dessa conta. Um denário é o salário de um dia de trabalho. Não sei ouvir na Bíblia, um denário é um dia de trabalho. Um talento são 6.000 denários. Um talento são 6.000 dias de trabalho. E 10.000 talentos são 10.000 vezes 6.000. São 60 milhões de dias de trabalho. É como se você tivesse que trabalhar 60 milhões de dias para pagar essa conta. Em anos, dá quantos anos? Aí eu fui lá, curioso, dividi por 365 dias. Trabalhar domingo, feriado, dia santo. Sem folga, né? Dá 164.383 anos de trabalho. Dá para pagar? Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, alguém estava devendo uma dívida impagável. Entenderam? Uma dívida impagável. Não dá nem para viver esse tanto de ano. O homem que mais viveu na Bíblia foi 969 anos, né? Metusalém. Como que ele ia viver 164 mil anos? Não ia pagar nunca. É uma dívida impagável. E aí trouxeram, né, esse servo. E o que é que o servo disse, né? Aí vai explicar. Não tendo ele, porém, com que pagar, lógico, né? Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Só que ele não tinha condições de pagar. Então o que é que o Senhor fez, o que é que o rei fez? Pagou por ele a dívida. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, pagou a dívida por ele. Não é? Que ele era o rei. O servo estava devendo a dívida a quem? A ele, o rei. E o rei foi lá e perdoou a dívida. Alguma coisa parecida? Vocês já viram isso acontecer, não? Nós para com Deus, certo? Nós somos pecadores, ofendemos a um Deus eterno e o nosso castigo tem que ser eterno. Quem pode pagar? Nenhum de nós. Então nós temos uma dívida para com Deus que ela é impagável. Por nós não conseguimos pagar essa dívida. E o que é que o Senhor fez? Pagou por nós. Perdoou-nos a dívida por meio da pessoa de Cristo. É um paralelo. Está dizendo essa parábola para que a gente possa cair a ficha e entender que a nossa dívida para com Deus era impagável.
Então, o que é que Deus fez? Já que o ser humano não pode pagar, eu vou pagar por eles. Vou descer à terra, vou me fazer homem na pessoa de Cristo, vou me encarnar na pessoa de Cristo e vou morrer na cruz para redimir a humanidade. E assim perdoar a dívida deles. Foi isso que Deus fez, certo? Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários são quantos dias de serviço? 100 dias, né? Um denário é um dia. 100 denários, 100 dias. Fácil de pagar, não era essa conta? 3 meses e 10 dias para pagar. Estava pago, né? Mas o que foi que o servo que foi perdoado fez? Agarrou, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Mesmas palavras que ele usou lá para com o rei, né? E, entretanto, ele não quis perdoar. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então você observa, irmãos, algo muito, muito interessante. A lição que o Senhor quer nos dar aqui, preste atenção. O texto vem falando da disciplina eclesiástica. Alguém cometeu pecado, vai lá, trata o assunto, tal. Se não se arrepender, tiver que passar pelos 4 pontos lá, vai ser considerado como gentil e publicano, mas se for crente, não deixa de ser crente. Certo? Preste atenção. E aí ele vem falando, conta essa parábola, até quantas vezes se deve perdoar, quantas vezes for necessário. Então, o que é que você entende aqui agora? Que você não deve julgar um irmão que pecou. Porque você também pecou. Eu também pequei. Quem nos perdoou? Deus. Se você foi perdoado por Deus, você creu no Senhor Jesus Cristo, você agora é filho de Deus. Você tem que fazer o quê? Perdoar também. Então, se algum irmão cometeu um pecado, foi considerado como gentil e publicano, foi até o extremo, mas você tem que estar com o coração aberto para liberar o perdão quando houver arrependimento. Você não pode guardar mágoa, você não pode tratar o irmão com indiferença, você não pode levar para o lado pessoal, porque você não é mais de você mesmo. Quando você creu em Cristo, você agora é dele, porque ele é o Senhor. Então você tem que entender isso. Ah, mas o irmão pecou. Fique com o coração aberto logo para liberar o perdão. Porque se aquele irmão se arrepender, você tem que perdoar. Se você é um crente, é um filho de Deus, você tem que liberar o perdão. Você não pode segurar o perdão, no sentido de não liberar o perdão, de não perdoar as pessoas. Não pode. Você não deve fazer isso. Porque Deus lhe perdoou. Olha o que é que aconteceu aqui, ó. A falta de perdão desse servo, ele foi perdoado, mas não perdoou. Observe que ele vai ser castigado por isso. E causou uma revolta nos próprios companheiros dele. Ó. Os companheiros viram essa falta de perdão, se entristeceram. Aí foram relatar ao rei. Então, a falta de perdão, ela ofende tanto a igreja, os crentes, como a Deus. Quando você não perdoa, você está ofendendo a igreja e ofendendo a Deus. Sabe? Então o seu senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você foi perdoado, você tem que fazer o quê? O mínimo é perdoar também. Essa é a grande lição. Ah, irmão, mas não é fácil, você não sabe o que eu passei. Não sei mesmo, não. E eu não estou dizendo também que é fácil, não. Quem está dizendo que tem que perdoar, quem é? É Deus, não sou eu, não. Eu não sou nada, não sou ninguém aqui. Eu estou só dizendo que Deus quer que a gente fique sabendo. Só isso. É Ele quem está dizendo.
Você não foi perdoado? Perdoe. Se você não perdoar, você é um servo o quê? Versículo 32, é um servo malvado. Presta atenção, não é brincadeira não, irmãos. É sério. Certo? É sério. Você vai ser considerado como um servo malvado se você não perdoar. Então, libere o perdão. Ah, irmão, mas eu não consigo. Peça a Deus. Peça, clame, se humilhe aos pés de Deus para Ele lhe dar essa força para você perdoar. Porque senão você vai ser considerado um servo mau. E tem consequências. Observe, versículo 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aí no versículo 35, Jesus abre o jogo, né? Ó, o que é que vai acontecer? Tá vendo? Então você tem que perdoar. Meu Papai Celestial perdoou você. Você tem que perdoar também. Se você não perdoar, você vai pagar um preço. Vai ser entregue aos verdugos, né? Eita, irmão. Então, se for entregue aos verdugos, então quer dizer que perde a salvação, é? Não pode, irmão. Se é salvo, é para sempre salvo. Se é salvo, é filho de Deus. Não deixa de ser filho nunca. Você vai pagar um preço. Que preço? Não sei. Né? Mas talvez seja um sofrimento na vida até você aprender a liberar o perdão. Que até que pagasse toda a dívida. Não está falando mais aqui da dívida lá dos 10 mil talentos. Naquela dívida impagável, porque ele não pode pagar. Entendeu? É uma outra dívida agora. Que dívida? A dívida da falta de perdão. Ele ia ficar ali agora entregue aos verdugos, ou seja, sofrendo, até aprender a perdoar. E às vezes, nós estamos passando por isso na nossa vida. Algum sofrimento, alguma dificuldade, alguma coisa, e a gente não sabe o que é. Não estou dizendo que é sempre por conta disso, às vezes é uma prova da nossa fé, né? Às vezes consequência de algum pecado que cometemos, né? E também podemos sofrer por causa disso, pela falta de perdão. Deus nos perdoou, aí alguém nos ofende, pede perdão e a gente não perdoa. Vai sofrer, cuidado, porque se você é um crente, você está dizendo que é um pequeno Cristo, é um seguidor de Jesus. Como que você vai dizer que é um seguidor de Jesus se você não faz o que ele fez? Ele perdoou. Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fazem. Se ele liberou perdão, nós temos que liberar também. É a grande lição de Deus para nossas vidas, né? Perdoe, para que você não venha ser entregue aos verdugos, para que você não venha sofrer por causa da falta de perdão. Certo? Então, olha como Deus é maravilhoso. Lembra que eu falei que, olha como Deus faz tudo muito bem feito. Ele fala lá da disciplina eclesiástica, falou do pecado, falou como tratar o pecado, e agora tem um recado para aqueles que julgaram, né? Certo? Para a igreja. Que às vezes a igreja se acha assim, não, mas nós estamos aqui fazendo o que Deus mandou fazer, né? Vamos excluir esse irmão porque ele cometeu um pecado. Nós estamos ligando aquilo que já está ligado no céu. E se o irmão se arrepender? Você vai ter a humildade de liberar o perdão? De aceitar esse irmão de volta? Como se nada tivesse acontecido? Meu irmão, mas a gente não esquece. Quem foi que disse que esquece? Só quem tem o poder de esquecer as coisas é Deus. Ele perdoa e esquece. Nós não esquecemos. Só se der Alzheimer, né? Mas se não for, principalmente as ofensas. Aí é que a gente não esquece, né? Não esquece. Porque quem apanha não esquece não, né? Nós não estamos dizendo para você esquecer. Quando a gente fala de perdão, irmão, não é para você esquecer. É para você quebrar aquelas barreiras. Aquela ideia de você não posso nem ver fulano de tal, nem pintado de ouro eu quero ver, né? Aquele orgulho. Se humilha aos pés de Deus. Né? A gente não está dizendo que você vai ter que adular e ficar bajulando aquela pessoa também, não. É você quebrar as barreiras. E tentar agir como se nada tivesse acontecido, naturalmente. Lute contra a sua própria natureza. Porque quem não quer perdoar não é a nova natureza, é a velha. Então você tem que lutar contra ela. Lá em Gálatas capítulo 5 ensina.
Há uma luta, né? A carne milita contra o espírito contra a carne. Tem essa luta. Como que você vai fazer o espírito vencer essa luta? Alimentando o espírito. Então você tem que alimentar o espírito para fazer morrer a natureza terrena. Você alimenta o espírito lendo, orando e congregando. É assim que se alimenta o espírito. Para que Deus possa te dar forças para você liberar o perdão. Para que você mesmo não venha sofrer por isso. Porque a pessoa que pecou e se arrependeu, ela já se resolveu diante de Deus. Entendeu? Agora é a sua parte que está faltando. Então o que eu achei fantástico, estava estudando esse texto, foi isso. Deus prepara as duas partes. Prepara o ofensor e prepara o ofendido. E como você agir nessas situações? O ofensor tem que se arrepender e o ofendido tem que liberar o perdão. Simples assim, né? Não é simples, mas é o que Deus quer. E a gente tem que orar a Deus, pedir a Ele força para obedecer a Deus. Nem todo mandamento de Deus é fácil. Não porque Deus quer dar mandamentos difíceis, porque nós somos maus. A dificuldade que nós temos de obedecer a Deus, irmãos, não é porque Deus colocou mandamentos difíceis, não. É porque nós somos maus. Lá em Tiago diz que nós somos tentados pelo diabo, né? Não é o diabo que tenta nós? O que é que diz lá em Tiago? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E esta o atrai e seduz. O que é a cobiça? Desejo desenfreado. Então nós somos tentados por nós mesmos, por desejos que temos e não conseguimos frear esses desejos e aí acabamos pecando. Não é porque Deus deu mandamentos difíceis, porque nós é que somos maus, desobedientes, e a gente precisa quebrar, né, essa velha natureza. Por isso que a Bíblia diz: fazei morrer vossa natureza terrena. Tem que fazer ela morrer. Como é que a gente faz ela morrer? Alimentando o Espírito. Ao Espírito vencer essa batalha. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados, Senhor. Pedimos, ó Pai, um quebrantamento aos nossos corações para que nós possamos perdoar. Sempre que formos ofendidos, que possamos liberar o perdão, até mesmo antes do arrependimento do ofensor, Pai. Que possamos ter, Senhor, corações quebrantados na Tua santa presença, humilhados aos Teus pés, para a honra e glória do Teu santo nome. Porque o Senhor é digno, Pai, de toda honra e toda glória, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, pela noite, pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.